No ar. A Odete está nos ouvindo? Odete, pode começar. Oi, tá ok. Então, boa noite a todos. Nós estamos abrindo a nossa audiência pública. Vamos discutir o PL 251, que foi aprovado essa semana, toque de caixa, e essa atividade é uma atividade das frentes parlamentares em defesa do setor de energia, barragens, saneamento básico e recursos hídricos, coordenada pela deputada Márcia Lia, e da Frente Parlamentar Ambientalista pela Defesa das Águas e do Saneamento, coordenada pela deputada Marina Elou. Eu passo a palavra à deputada Márcia Lia, que fará algumas considerações iniciais. Muito boa noite a todos e a todas que nos acompanham. Nós decidimos manter essa audiência, que já estava agendada antes da aprovação do PL 251, porque entendemos que foi tão rápido a tramitação desse projeto de lei. Ele tem tantos problemas, tantas irregularidades, que nós entendemos que devemos tirar um encaminhamento coletivo do que é que esse grupo de pessoas que está debatendo esse projeto de lei vai encaminhar. Então, o projeto tem alguns questionamentos, como, por exemplo, não fica evidente como a regionalização que foi aprovada no projeto de lei, como ela irá impactar os municípios de São Paulo, a Sabesp e eventuais concessões de serviços para iniciativa privada. Também não se sabe por que foi proposta uma regionalização com apenas 4 blocos. Deveria ser discutida, ser feita uma consulta pública, nós deveríamos ter tido mais transparência nesse processo e também a possibilidade de um número maior de regiões. As próprias unidades hidrográficas de gerenciamento de recursos hídricos poderiam ser um critério muito mais interessante e que atendesse, de fato, aí a todas as necessidades do marco regulatório do saneamento básico. São 22 unidades do estado de São Paulo. Outro problema é o papel da participação democrática, que foi extremamente truncado nesse processo. Nós tivemos 2 audiências públicas tão somente, muito rapidamente, uma num dia, pulou um dia, depois teve outra. Não houve a participação de prefeitos, de vereadores. A regionalização em blocos, na nossa concepção, ela atende, na verdade, à sustentabilidade de futuras privatizações. E não há referências a uma política de inclusão social. Então, tem tantas outras considerações que vocês, com certeza, vão trazer a miúde para que a gente possa debater aqui. Então, eu quero agradecer a presença de todos, agradecer a presença do Amauri, da Marúcia, do Ricardo Gutermann, da Francisca Dalgisa, do Guilherme Tcheco, do doutor José Roberto, da querida deputada Marina Elou, que vai também se manifestar aqui, do Carlos, Rodrigo, Edson Aparecido, Vicente Andreu, enfim, todos aqueles que estão participando conosco. Quero dizer para a Marina que ela tem problema também para sair às 19 horas, já que ela vai dar uma aula às 19 horas, mas nós temos outras 3 pessoas que também estão com dificuldade de horário, que é o Guilherme Tcheco, a Marúcia e também o Edson Aparecido. Então, eu fiz uma fala muito breve, vou passar para a Odete, para que ela dê sequência, e na sequência nós vamos inverter a lógica que havia sido proposto no nosso roteiro, justamente por conta da necessidade das pessoas se retirarem rapidamente. Então, Odete, com a palavra. A deputada Marina Elou se encontra? Sim. Estou aqui. Por favor, deputada, a palavra. Obrigada, Odete. Eu vou fazer uma fala bem breve também. Cumprimento a deputada Marcelia, Marúcia, acho que a maioria, tantas pessoas que estão aqui hoje com a gente, Carlos, como
coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista. Chego aqui bastante decepcionada, frustrada e triste com o resultado alcançado. Acho que como Assembleia a gente poderia ter obstruído mais, poderia ter discutido mais, poderia ter resultados melhores. Tentei fazer isso até o final, não foi possível. É muito ruim o projeto aprovado com profundas inseguranças jurídicas, não preciso explicar para vocês, todos vocês têm acompanhado. Produziram o IDS e o Instituto de Água e Saneamento, não sei se você usa alguma sigla, fizeram ótimas notas técnicas, por exemplo, o MP também, então não cabe aqui a gente explicar o projeto e o quanto que ele é ruim, apenas acho aí que fazia sentido, quando me foi perguntado se fazia sentido manter essa audiência para que a pressão organizada da sociedade civil continue. Existe uma possibilidade de pressão em relação à regulamentação do decreto, que pode trazer algumas melhorias importantes, que pode trazer um pouco mais de transparência para esse processo, pressionar o Dória. Eu tenho feito isso, liguei para ele e falei, governador, não dá para a gente seguir assim. Como que a gente pode, como sociedade civil, usando as articulações possíveis com o plenário, e eu, como representante, quero cuidar disso, quero estar à disposição disso, colocar meu mandato à disposição para que a gente consiga, de alguma forma, incidir numa melhoria, olha o Edson também, numa melhoria do que foi aprovado, né? Não vai ser bom, não funciona, mas se a gente conseguir um pouco mais de participação, mais transparência, são avanços importantes nesse momento, e a regulamentação do decreto, a regulamentação do projeto agora é um passo importante para isso. Quando for sancionar e regulamentar, a gente tem essa oportunidade, então quero fazer aqui, reiterar esse convite para que todos vocês continuem engajados, a gente pense como fazer essa pressão juntas, porque infelizmente na Assembleia não funcionou. Acho que era essa fala que eu queria dizer que a gente está aqui, o Carlos é o nosso ponto de contato, mas eu estou super à disposição também. Essa pauta é prioridade, porque saneamento básico para todos e direito à água é a nossa prioridade absoluta, mas isso tem que ser feito de fato, com qualidade, com projetos técnicos que resultam nisso. Ela aprendeu a falar mamãe essa semana, acho que ela está testando toda a habilidade dela. Então, acho que é isso, Odete. Era uma fala mais curta, mas vou aqui acompanhar a fala de vocês e a gente segue conversando. O mandato está à disposição. Um beijo. Um beijo, deputada Marina Henô, obrigada. Parabéns pela mamãe. E, dando continuidade, nós propusemos aos nossos convidados, 10 minutos na fala. E eu queria pedir para o Rodrigo ajudar a gente a controlar o tempo e, quando estiver faltando um minuto, para ele dar um aviso. Vou chamar, então, conforme acordamos ainda há pouco, a Marúcia, representante do Instituto Água e Saneamento. Com a palavra, Marúcia. Olá, boa noite a todas e todos. Agradecer a deputada Márcia Lia e um agradecimento especial para a Marina Henô, que fez toda essa... vem lutando e engajando e abriu todo o espaço do mandato para a gente poder participar desse curtíssimo debate. Eu acho que a gente... falar de saneamento é um tema complexo, saneamento é bastante dinâmico também, né? Porque o saneamento ele não é simplesmente o serviço, ele inclui outras dimensões, ele inclui dimensões de governança, mas basicamente o saneamento tem, passando por ele, água, e água tem uma vinculação muito forte com clima, e à medida que eventos climáticos extremos vão aumentando em intensidade e frequência, tem um impacto grande sobre o saneamento. A gente já vê esses anúncios, né, de uma potencial crise hídrica afetando a energia. A energia vai afetar os reservatórios, e reservatórios também serão os de água, então tem um momento, né, muito importante dessa complexidade e dinamismo do saneamento, porque ele não é simplesmente continuar pensando no serviço como a gente fez sempre, né, num cenário em que a gente vai ter
menos água, vai precisar usar melhor a água que a gente tem, e que os modelos que a gente adotou até hoje, infelizmente, eles não deram conta de resolver, principalmente resolver o saneamento para aquelas pessoas que mais precisam, e que com a tendência de aumento dos eventos climáticos extremos, elas vão precisar mais ainda, né? São as pessoas mais vulneráveis, é onde falta água primeiro, é onde tem maior incidência de contato, né, com esgoto a céu aberto. Tem um estudo da Unicef que é chocante, né, que mostra as principais privações das crianças e adolescentes no Brasil, e a principal privação em termos não só financeiros, né, mas em termos de serviços, é esgoto, é acesso a saneamento. Então, a gente tem aí cerca de 25% das crianças e adolescentes do Brasil tem como principal privação acima de educação, acima de água, que é esse convívio com esgoto. E, infelizmente, nos modelos tanto da Lei 14.026, que foi aprovada, aí, chamada Novo Marco Legal do Saneamento, que já existe um marco legal, na verdade, então não dá para exatamente chamar de novo, mas... E esse movimento que o Estado de São Paulo fez, né, infelizmente, a gente está muito longe de conseguir dar conta do tamanho do desafio que é levar o saneamento exatamente para quem mais precisa, porque a gente está exatamente repetindo o modelo, de certa forma, de centralizar a prestação, como a gente fez na década de 70, o Brasil fez, né, e não necessariamente deu certo. Então, é muito decepcionante esse momento, e acho que especialmente para o Estado de São Paulo, que teve um momento muito inovador na gestão de recursos hídricos. Há 30 anos atrás, o Estado de São Paulo criou a sua lei de recursos hídricos, e essa lei inspirou a Política Nacional de Recursos Hídricos. É um Estado que tem comitês de bacia muito estruturados, atuando, né, nas frentes de conflito de água, que é um ponto muito delicado do Estado de São Paulo. É um estado que tem um uso intensivo de água em praticamente seu território, muitos conflitos. Nós temos problemas seríssimos de poluição, principalmente uma das principais fontes de poluição é a falta de tratamento de esgoto, e isso se estende aí por todo o estado, e infelizmente, principalmente aqui na nossa região metropolitana de São Paulo, onde não só a gente estava falando antes aqui, né, dos mananciais que a gente ainda não conseguiu resolver, mas também Pinheiros, Tietê. Então nós temos grandes problemas de poluição e os problemas relacionados à segurança hídrica, né, no sentido de que não só a gente garantir a quantidade de água, mas num cenário de um mundo que o clima está mudando, em que não necessariamente a água que a gente contava ela é a mesma que a gente vai contar, e por um outro lado, a tendência de que as chuvas não vão se dar de forma igual, mas elas podem se dar de uma forma muito mais violenta, acontecendo num único dia a chuva do mês. Enfim, todo um monte de coisas que são atuais, e aí é muito decepcionante ver um estado como São Paulo, que foi inovador em várias frentes, que tem uma das maiores, melhores companhias de saneamento do Brasil, com certeza, mas uma das maiores do mundo, que é a Sabesp, que é uma empresa pública, controlada pelo governo estadual, apesar de ter ações na Bolsa e tal, ela ainda é uma empresa controlada pelo governo estadual, uma empresa que tem uma boa atuação, mas a gente também tem que lembrar que o Estado de São Paulo tem excelentes empresas municipais, tem outros municípios que não são só aqueles atendidos pelo Sabesp, que têm excelentes desempenhos em relação a esgotamento sanitário e abastecimento de água, e também é um estado que tem 20% da população do país, portanto, na hora que a gente olha e fala, ainda falta só 10% genericamente para ter esgoto, nós estamos falando de 4,5 milhões de pessoas, né? É ainda uma contingente muito grande, e acho que é lamentável nesse sentido que um tema tão importante como esse, que é a regionalização do saneamento, poderia vir com todos esses componentes de inovação, ser uma oportunidade para a gente atualizar a política estadual de saneamento, uma lei antiga, né, que o Estado de São Paulo tem, ser uma oportunidade para agregar, né, nessa visão do saneamento de uma forma mais integrada e menos utilitarista, só ligado aos serviços. O saneamento ele tem uma conexão muito grande com o território, com os aspectos físicos, os aspectos culturais. A gente não resolve só com indicadores de viabilidade econômica. Então, é uma oportunidade perdida nesse sentido.
E uma frustração, né, da gente que atua há tantos anos nessas frentes, saneamento e água em São Paulo, ver um resultado de um projeto tão ruim. Infelizmente, apesar da lei nacional ter dado 1 ano para os estados discutirem, talvez esse tema não tenha sido priorizado da forma devida, e aí, em função dessa agenda muito curta, a gente acabou tendo que ser submetido a um projeto ruim como esse. Acho que, além do que a deputada Márcia falou em relação à quantidade de unidades, os critérios são absolutamente inadequados, né? Então, é um projeto que, certamente, ele olhou muito para a Sabesp e ele tentou adequar aquilo para o resto do estado, desagregando regiões que, assim, estou vendo o Vicente Andreu, estava aqui, grande admiração por ele, mas regiões que, historicamente, atuam, né, coletivamente, como a região do PCJ, e que tem boas experiências. Então, esse projeto, além de tudo, é um desrespeito àquilo que já acontece no Estado, em termos de gestão de recursos hídricos, até mesmo de ações de saneamento. E acho que, para terminar, é muito, muito decepcionante a forma como foi a condução desse projeto na Alesp, porque não só o resultado é muito ruim, mas como é um projeto que entrou em debate público com a sociedade. A primeira audiência pública que eu participei foi dia 13 de maio. Teve um tempo muito curto para os deputados e deputadas fazerem emendas, até para entender do que se tratava, né? E nós que trabalhamos no Instituto Água e Saneamento com bases de dados, etc., é muito complicado você pensar esses arranjos que juntem unidades de gerenciamento de recursos hídricos, que trabalhem os 4 componentes de saneamento e não somente água e esgoto, né? Então, a gente continua reforçando aquele modelo ultrapassado da década de 70 que fragmenta o saneamento, água e esgoto é do Estado, lixo e resíduos sólidos do município e drenagem vai saber de quem. Então, acho que, nesse sentido, é muito frustrante, mas acho que é um alerta, né? Porque, a hora que começou o debate a ficar um pouquinho mais qualificado, então, após a terceira audiência, eu acho que quando a gente tem ali a participação dos municípios que não são os atendidos pela Sabesp, no dia 27 de maio, e depois teve uma reunião também muito, muito importante, muito qualificada, promovida pela família PCJ. Estou vendo que tem o pessoal da Ares PCJ aqui, o pessoal que está trabalhando com arranjos que são mais inovadores, com TAC de esgoto, enfim. A hora que a discussão começou a esquentar, teve essa aceleração aí depois do feriado, que pegou todo mundo realmente até despreparado e não deu nem tempo de fazer. A gente fez um esforço, o IAS e o IDS, de produzir uma nota técnica, fornecer subsídios, mas, infelizmente, não houve essa abertura de negociação por parte do governo do Estado, que teria sido um gesto, eu acho que muito importante, entendendo que existe massa crítica em São Paulo, existe capacidade de proposição e diálogo, ter dado um pouquinho mais de tempo. Infelizmente, isso não aconteceu, e agora acho que é focar na regulamentação e também manter uma rede mais articulada, né, em termos de como é que vai se dar isso na prática, porque acho que o projeto não só ele é muito ruim, como ele é muito arriscado de que ele não pegue, né, e a gente vai ficar com muita ponta solta no Estado. É isso. Pessoal, eu passei um pouquinho do meu tempo, pedir desculpas e agradecer o convite por estar aqui com todas as pessoas que eu admiro bastante. Obrigada, deputada Márcia. Marúcia, muito obrigada. A deputada Márcia, Marina e Elô agradecem a sua participação. Como a gente está com o tempo corrido, eu já vou passar para o companheiro Edson Aparecido Silva, que é secretário executivo do ONDAS, Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento. E depois passo para o Guilherme, que também tem um limite de horário. Edson, com você a palavra. Boa noite para todo mundo. Quero, inicialmente, em nome do ONDAS, agradecer o convite e dizer que eu vou ter que sair um pouco mais cedo, porque hoje, por uma iniciativa da Fundação Perseu Abramo, vai ser lançado o Núcleo Estadual de Políticas Públicas, o NEP São Paulo, que é um núcleo que pretende aprofundar os debates sobre as políticas públicas, inclusive num espectro no campo dos partidos progressistas, tal, né? Então, é uma iniciativa
muito importante, vai ter esse lançamento hoje e eu vou participar. Então, é por isso que eu vou ter que sair um pouco mais cedo e, enfim, aproveito para convidar todos e todas para conhecerem essa iniciativa super importante. Quero, inicialmente, dizer que o Ondas, nesse debate do saneamento, ele parte da seguinte premissa, né, de que todo o povo brasileiro ele tem que ter acesso garantido aos serviços de saneamento básico, inclusive não só abastecimento de água, a coleta e o tratamento de esgotos, mas também ter acesso a políticas adequadas de manejo das águas pluviais, né? A gestão e o manejo adequado dos resíduos sólidos, que são as políticas que integram o saneamento básico e, normalmente, elas são esquecidas quando se discute a questão do saneamento no nosso país, né? E o projeto de lei de São Paulo não traz no seu conteúdo esses dois pontos, como normalmente acontece quando se discute a política de saneamento, né? É importante também dizer que esse debate da lei de São Paulo, né, ela vem no bojo de um intenso processo de se avançar na privatização do saneamento no nosso país, né? É um processo que vem consubstanciado na Lei 14.026, de 2020, uma lei que foi totalmente construída com base em premissas, né, que eu não vou ter tempo aqui, evidentemente, de citar quais são essas falsas premissas, mas em que pese a gente reconheça os desafios do saneamento básico no Brasil para sua universalização, nós não temos a menor dúvida de que as saídas para superar esses desafios não estão nesse projeto de lei, né? A proposta de regionalização agora, né, que é obrigação dos estados até dia 15 de julho aprovar nas suas assembleias legislativas essa regionalização, agora ela é encavalada com uma outra necessidade que foi trazida pelo decreto 10.710, de 31 de maio de 2020, né, portanto, há 10 dias atrás, que é o decreto que define a metodologia para a demonstração da capacidade econômica e financeira dos prestadores de serviço para atender às metas previstas na Lei 14.026, que é da universalização até 2033. Na prática, esse decreto, né, pensado e estruturado a partir do Ministério da Economia, apesar de ter sido responsabilidade da ANA, a contratação dos estudos, tal, é um decreto que pretende botar uma pá de cal definitiva na prestação pública dos serviços de saneamento. Então, é nesse cenário que nós estamos aqui em São Paulo fazendo esse debate. É um decreto que sufoca os prestadores públicos de uma forma absurda, né? Dificilmente as empresas, inclusive as empresas de maior porte, mais estruturadas, conseguirão atender ao que esse decreto exige, né? Mas, enfim, é para a gente situar um pouco o que está acontecendo aqui em São Paulo também. No caso do projeto 251, eu queria dizer para vocês que nós estamos acompanhando o processo de regionalização em todo o Brasil, né? Vários estados, salvo engano meu, o único estado que não promoveu consulta pública sobre o projeto de regionalização foi o estado de São Paulo. Está tendo discussão de regionalização no Rio Grande do Norte, no Ceará, Pernambuco, Paraná, Minas Gerais, né? Todos os estados, Espírito Santo agora, hoje eu fiz uma reunião com o pessoal do Espírito Santo, quer dizer, todos os estados garantiram o processo de consulta pública. Então, São Paulo é um estado que agiu de forma autoritária ao fazer o projeto sem ouvir as entidades do movimento popular,
do movimento social, do movimento ambientalista, das entidades que estão nos comitês de bacia, dos sindicatos. Então, é São Paulo sendo São Paulo. Foi um profundo desrespeito aos parlamentares, deputados, né, e deputadas, um processo em que as audiências públicas, elas, apesar dos diferentes questionamentos, as respostas do secretário eram sempre as mesmas, né, e absolutamente ou quase nada foi incorporado a partir das contribuições muito valiosas das entidades que participaram desse processo. Nós acreditamos que esse projeto, que essa lei, ela não resistirá a ações jurídicas no judiciário, porque ela traz no seu bojo uma série de problemas de confronto com relação ao Estatuto da Metrópole, com relação à Lei 11.445, né, alterada pela Lei 14.026, pela própria Lei 14.026. Entre eles, aqui, a gente fez uma carta, o Ondas, uma nota técnica política que já abordou esses pontos, né, mas que, na nossa opinião, diferentemente, inclusive, do que está acontecendo em outros estados, confrontam a legislação. Uma questão muito importante, por exemplo, é o fato de que a lei não traz no seu conteúdo como se dará o processo de governança regional. É uma exigência do Estatuto da Metrópole, da Lei 14.026, da Lei 11.445, que essa estrutura de governança venha definida no projeto de lei que cria a unidade regional de saneamento, ou a microrregião, ou a região metropolitana, ou a aglomeração urbana, para tratar desse caso de saneamento. Como é uma lei ordinária, não é uma lei complementar, porque não é uma lei que cria unidade regional, portanto, não precisava ser lei complementar, né? Ela traz uma sobreposição, na nossa opinião, com relação às leis que criaram as regiões metropolitanas, na medida em que uma das funções públicas de interesse comum que consta da lei que criaram as regiões metropolitanas, aglomerações urbanas, no estado de São Paulo, é cuidar do saneamento. Ora, como que eu tenho uma lei ordinária, né, que no seu interior, inclusive, tem municípios que integram as regiões metropolitanas, que vai tratar do mesmo tema? Para vocês terem uma ideia, a legislação do Rio Grande do Norte, a legislação do Ceará, a legislação de outros estados, quando criou uma nova regionalização, retirou na mesma lei as funções públicas de interesse comum das regiões metropolitanas já existentes nesses estados. Bom, eu estou citando aqui alguns aspectos de ilegalidade dessa lei, e eu acho que nós temos que atuar em dois campos. No campo jurídico, acho que as entidades representativas dos municípios devem acionar a justiça para que essa lei seja revista. A deputada Marina Elô falou do decreto, ou dos decretos que podem vir a regulamentar essa lei, da gente tentar fazer com que o decreto considere... Eu sei que o decreto não pode alterar o conteúdo central da lei, mas ele pode... a regulamentação pode trazer aspectos que ordenem melhor como se dará a gestão de saneamento no estado de São Paulo. Então, já falei os meus 10 minutos aqui, quero agradecer muito em nome do Ondas, o Amaury Polak é conselheiro de orientação do Ondas também, não sei se ele vai poder ficar aqui mais tempo do que eu,
mas a gente continua à disposição para contribuir com esse debate. Eu agradeço novamente o convite. Edson, em nome das deputadas e das frentes parlamentares, nós agradecemos a participação do Ondas, ficamos muito honrados, e eu passo a palavra já ao Guilherme Tcheco, do Instituto Democracia e Sustentabilidade. Boa noite a todos e todas, obrigado Odete e Carlos, né, por estarem trabalhando aí, nos auxiliando. Um agradecimento especial à figura das duas deputadas aqui presentes, a deputada Márcia Lia, a deputada Marina Elô, cumprimentando também as duas frentes. Muito bom ver, ainda que o momento seja ruim, muito bom ver as duas frentes trabalhando junto nesse sentido. Temos aí algum aprendizado para aproximar ainda mais as duas frentes nessa batalha pela universalização do saneamento no estado de São Paulo. Eu vou fazer aqui uma fala muito rápida, creio que não vou utilizar todos os 10 minutos, mas queria começar, mais do que reforçar esse entendimento de que o projeto aprovado nessa terça-feira é ruim, mais do que ruim, ele ilustra como o estado de São Paulo perdeu uma oportunidade, porque na medida em que há essa determinação da legislação federal, tal chamado novo marco legal, o estado de São Paulo poderia ter enfrentado essa determinação, que tem prazo, né, o prazo agora 15 de julho, mas ele poderia ter enfrentado essa determinação com o espírito de inovar, com o espírito de aprimorar o saneamento, e não simplesmente como uma tarefa burocrática oriunda simplesmente de uma determinação do nosso arranjo legal. E, portanto, nesse sentido, o projeto de lei é mais do que ruim. Ele vai na contramão daquilo que nós, enquanto sociedade, gostaríamos de ver o nosso Estado avançando. Quer dizer, avançando com uma universalização, tendo essa compreensão, e acho que aí já tem um vício de origem, né? A Marúcia falou isso aqui. A gente ainda está, no século passado, compreendendo o saneamento como pura e simples uma questão de engenharia, uma questão de obra, uma questão de tubo. Não é isso, né? A Marúcia acho que tocou no ponto correto. E, portanto, esse projeto, ele repete esse modelo antigo, ultrapassado, de compreender saneamento como pura e simplesmente obras de engenharia, e não uma política pública que toca na vida das pessoas, e não uma política pública que tem transborda até para além do seu setor de saneamento básico propriamente, né? Ele transborda para a vida das pessoas. Compreender a água exige compreender ela enquanto recurso natural, que tem condições para existir em quantidade e qualidade adequada. Ignora o fato, as informações, a ciência, né? O nosso governador, que sempre tanto fala da ciência, ignora, nesse caso, os conhecimentos científicos mais atualizados, mais refinados, que indicam que é preciso olhar a água de uma outra forma, que mudança climática não é papo de ambientalista, que a gente já está vivendo os impactos dessas alterações, de que as chuvas não acontecem mais como as nossas séries históricas centenárias nos apontam. Então, a gente acaba, aí na nota técnica, quero fazer um convite aqui a todos, para aqueles que não tiverem acesso ainda, a gente está completamente disponível, isso está no site das duas organizações, mas na nota técnica assinada pelo IAS, o Instituto Água e Saneamento, e o IDS, o Instituto Democracia e Sustentabilidade, nós vamos lá ponto a ponto, elencando do ponto de vista técnico o quão ruim é esse projeto de lei aprovado. Mas aqui eu acho que a nossa conversa é de outra dimensão, quer dizer, para além da dimensão técnica. E, portanto, para a dimensão política da coisa, quer dizer, de compreender saneamento como mais do que um serviço, uma política. Ela precisa ter essa sua complexidade tratada. Me lembro, deputada Marina Elô, que nós articulamos e mandamos um requerimento de informação para a Secretaria de Meio Ambiente em setembro, outubro do ano passado, exatamente perguntando à Secretaria como estava o processo de regionalização do saneamento no estado de São Paulo. Por óbvio, nós já estávamos alerta, já sabíamos, a lei federal já havia sido aprovada desde junho, julho.
E já em setembro, quando nós fizemos essa pergunta, nós recebemos uma não resposta, sem nenhum detalhe. Qual era o grupo que estava debruçado sobre isso? Como é que esse processo estava acontecendo? E mais do que isso, nós somos proativos, enquanto sociedade, enquanto parlamento, nós fizemos o questionamento e, ao mesmo tempo, nos colocamos à disposição para colaborar. Então, a impressão que dá, enquanto sociedade, é que o governo ficou enclausurado, trabalhando ou deixando para a última hora e apresentou agora uma matéria, uma redação de forma assodada, sem participação. E mais do que isso, né, agora indo pelo aspecto do quão ruim ele é. O critério, primeiro de tudo, acho que vale a pena reforçar, porque não é detalhe, do ponto de vista de insegurança jurídica, um setor que exige tanto investimento, se tivéssemos aqui representantes das empresas de saneamento, seja elas públicas ou privadas, um setor que exige tantos investimentos para a gente alcançar a universalização, eu imagino o que é que se passa na cabeça agora dos presidentes dessas empresas, porque, do ponto de vista de insegurança jurídica, a gente deu um passo para mais próximo de um cenário de mais insegurança jurídica. Aqui os colegas que me antecederam trataram de alguns desses aspectos. O Edson aqui falando da completa incompatibilidade dessas 4 unidades regionais com outros arranjos já existentes, com arranjos, inclusive, que derivam de legislações hierarquicamente superiores, como, por exemplo, os arranjos metropolitanos, as aglomerações urbanas. Outro aspecto de insegurança jurídica, e que esse gera um mero absurdo. O projeto de lei encaminhado e publicado no Diário Oficial faz referência a alguns documentos técnicos que embasaram a proposta que o governo apresentou à Assembleia. Esses documentos não foram disponibilizados de forma oficial, eles não constam no sistema da nossa Assembleia Legislativa. O processo, ele vai acumulando deficiências ao longo do seu desenvolvimento e que acarretam, infelizmente, nesse cenário de grandíssima insegurança jurídica. E não é por acaso que o Ministério Público participou de todas as audiências públicas com tanta atenção. Não é por acaso que o Ministério Público soltou uma nota técnica indicando essas inconsistências. De novo, para quem teve a oportunidade de ler o projeto de lei, ainda que não de forma extraoficial, nós conseguimos acesso às notas técnicas, ainda que elas citem a consideração de outras condicionantes, de outras variáveis, como, por exemplo, bacias hidrográficas, é uma citação para inglês ver, porque fica claro ali o resultado e a forma como eles mesmos, na nota técnica, apresentam, trata-se de uma conta de chegada, onde o único indicador é o tal do desempenho econômico, bebendo na base do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento Básico, o SNIS, organizado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. E, de novo, fica evidente como é uma visão turva sobre saneamento, porque se a gente organiza o nosso território pensando pura e simplesmente em desempenho econômico, a minha interpretação lógica disso é de que nós compreendemos saneamento como pura e simplesmente um serviço, como pura e simplesmente, de novo, obra de engenharia, e não uma política pública. Enfim, eu gostaria de agradecer mais uma vez aqui a oportunidade e, de fato, é um momento de profunda tristeza para o setor de saneamento básico no estado de São Paulo. Acho que aí temos alguns caminhos para trabalhar com o cenário que temos e talvez seja uma oportunidade de balançar um pouco as nossas estribeiras e começar a compreender e olhar o saneamento sobre outros olhares, sobre outras lentes. E acho que ainda, enquanto sociedade, a gente está um pouco afastado desse olhar mais integral, ou algo que a gente começou a falar desde a Aliança pela Água, 2014, 2015, como a necessidade da gente ir rumo a uma nova cultura de cuidado com a água, um novo olhar para a água. Espero que, apesar do momento ser ruim, a gente possa utilizá-lo para avançar nesse sentido. Muito obrigado. Obrigado ao convidado Guilherme Tcheco.
Queria passar a palavra agora ao convidado, ao Mauri Pulac, representando, vice-presidente do Comitê de Bacias do Alto Tietê, como bem lembrou o Edson, também conselheiro do Ondas, e só queria também anunciar a presença do senhor Lucas Cândido, representante da Agência Reguladora do PCJ, ARES, e em seguida nós passaremos a palavra. A Mauri? Obrigado, Odete, pelo convite. Obrigado, deputada Marcelia. Deputada, pode... Mauri, me dá um minutinho. Só quero registrar a presença da deputada Mônica Seixas conosco Sim. aqui. Muito obrigada, deputada. Depois nós vamos passar a palavra para você, tá bom? Mauri, obrigada. Tá. Deputada, se quiser fazer uso da palavra agora, fique à vontade ou logo após. Tá. De maneira nenhuma, gente. Ok. Maneira nenhuma. Olá, boa noite. Estou ouvindo e aprendendo com vocês. Um prazer. Tá bom. Tá ótimo. Obrigado. Então, cumprimento então, a deputada Marcelia, a deputada Marina Lu, a deputada Mônica Seixas, no mandato da bancada ativista. Então, quero rapidamente tocar em alguns aspectos, né, que nós precisamos conversar a respeito da regionalização do saneamento. Como sempre, sempre se diz que São Paulo é pioneiro, né, está sempre avante de tudo que acontece nesse país e às vezes até do mundo, né? Agora, nesse caso, realmente São Paulo foi pioneiro. Ele foi pioneiro em fazer o pior projeto de regionalização do saneamento do país e, quiçá, né, da América Latina, não sei o que se acontece em outro mundo, no lugar do mundo. Mas é péssimo esse projeto, né? Se transformar uma lei, esse projeto é, de fato, querer gerar insegurança jurídica na prestação de serviço de saneamento no estado de São Paulo como um todo, né? Se é para atender um dispositivo legal e evitar uma possível intervenção da União sobre o território paulista, fazendo uma divisão a seu bel prazer, é algo que, a meu ver, não tem sustentação. Até porque outros estados estão fazendo essa discussão, como o Edson bem lembrou, promovendo audiências públicas, promovendo essa discussão para chegar numa melhor solução. E, muitas vezes, estão fazendo isso mesclando situações de governanças interfederativas que existem nos estados, como regiões metropolitanas, né? E colocando também uma outra forma de governança interfederativa, que são micro-regiões, né? E que poderia muito bem ter sido adotada aqui no estado, por meio de lei complementar, evidentemente. Então, realmente não existe nada igual no país, né? E agora, com a lei aprovada, né, com o projeto de lei aprovado, né, nós vamos deixar junto Piracicaba com Marília e com o presidente Venceslau. São municípios que sempre estiveram juntos em todos os fóruns de debate, né, gente? Quer dizer, também nós vamos deixar junto Campinas com Guaratinguetá e Mogi das Cruzes, também municípios que sempre tiveram tudo a ver entre si, né? E até mesmo juntaram-se municípios que talvez tenham algo assim no nome que os fazem semelhantes, né? Ribeirão Preto com São José do Rio Preto. Pode ser, né? E junto Socorro também. Bem, gente, não tem nada a ver. São municípios que fazem parte de regiões administrativas diferentes, de bacias hidrográficas diferentes, de diretorias regionais de ensino. Você pode coloca diretoria regional de ensino, diretoria regional de saúde. Não tem nenhum fórum de diálogo que esses municípios participam. E tem um diálogo entre si. Vamos fazer isso agora com o saneamento? Então, há uma queixa muito grande dos municípios, né, e principalmente a gente conseguiu ouvir isso em algumas regiões do estado, né, algumas bacias hidrográficas, né, da absoluta falta de diálogo desse projeto antes de ser colocado para discussão na Assembleia. Aliás, uma discussão absolutamente enviesada, que houve 3 audiências públicas regidas pelo mesmo PowerPoint, pelo mesmo discurso, e apenas em uma delas, né, que os prefeitos aí
participaram, alguns prefeitos e representantes de municípios participaram, e que questionaram bastante essa falta de diálogo e o completo descaso com as municipalidades. Né? E, aliás, né, vamos lembrar o seguinte, o saneamento diz que o município é o titular dos serviços, né, em toda a sua integralidade, planejamento, regulação, prestação de serviço, quando de interesse local isso é pacificado, não há discussão nesse sentido. Então, Guaratinguetá resolve seus problemas dentro do seu limite territorial, né? Presta serviços de água e de esgotamento sanitário dentro do seu limite e tem total independência, um serviço local. Tá? Por que ele teria que aderir a uma regionalização? Bem, a razão está na Lei 14.026, que diz, bem, se ele não aderir, não vai ter recurso da União. Aí eu pergunto, que recurso da União? Qual o recurso? Zero. Né? Se não existe recurso nenhum mais para investimento novo em saneamento. O que está havendo de desembolsos ainda pelo Ministério do Desenvolvimento Regional são recursos de contratos que estão em curso, né? Que já vinham de anos passados, de gestões anteriores. Então, que recurso novo tem a União para oferecer aos municípios para investimento em água e esgotamento sanitário? Não tem. Então, se o município não aderir à prestação regionalizada, a meu ver, pelo menos nessa gestão do atual governo federal, não vai ter prejuízo nenhum. E, da forma como está colocada, essa regionalização ela tem tudo para não funcionar. Eu já disse, né, agrega municípios sem qualquer tipo de afinidade, né, cultural, hidrográfica, sei lá, às vezes você está juntando municípios que têm modo de falar diferente, né, de regiões que tem aqui no estado de São Paulo, modos de falar completamente diferentes, você está agregando municípios que não, né, sequer tem isso, né, de identidade. Né? E coloca, né, desconsidera totalmente algumas coisas de cautela que outros projetos nos outros estados estão colocando, né, de que tem que haver uma lei municipal para poder autorizar a adesão a uma estrutura regional. Foi colocado aqui já, né, pelo Guilherme, né, a questão da governança. Né? Não tem nenhum tipo de governança definida. Então, por que desprezar comitês de bacia nesse processo? Por que desprezar o planejamento das bacias hidrográficas? Né? Não há sentido em um Estado que foi, como bem disse a Marúcia, há 30 anos foi pioneiro em instituir uma legislação de gestão integrada de recursos hídricos, despreza totalmente isso. Eu diria assim, é mais uma pá de terra que se quer jogar nos comitês de bacia, tá? Deixar absolutamente à margem. Foram colocadas várias pasadas de terra sobre os comitês de bacia durante a crise hídrica de 2013 a 2015, em que os comitês foram praticamente alijados de qualquer discussão, de qualquer debate a respeito das saídas para a crise hídrica. E se nós estamos agora às portas de uma nova crise, né, não vamos pensar, né, que fazendo a mesma coisa vai sair algo diferente. O que vai ser apresentado? Vamos fazer grandes obras. Vamos trazer água da represa de Jurumirim, a 250 quilômetros de distância da capital, para trazer água aqui para a capital, ou levar água para a região de Campinas, né, de Jurumirim, em Avaré. Né? São essas soluções que nós precisamos? Não, em hipótese alguma. Nós precisamos de diálogo, nós precisamos trazer a sociedade civil para dentro dos comitês e nós precisamos discutir, primeiramente, planos de contingência. E não temos plano de contingência para enfrentamento de crise hídrica. Não temos, né, aqui o Estado, nesse projeto de lei, se eximiu completamente de propor uma governança, né, para essa regionalização. Não propõe nada. Qual é o apoio técnico, qual é o apoio financeiro que o Estado vai dar para uma autarquia, que é o que tem que ser criado, né, ou um convênio de cooperação que gera uma autarquia, né, gera a formação de uma autarquia intermunicipal para gerir
essa regionalização. Que tipo de assistência técnica e assistência financeira que o Estado irá dar? A meu ver, não há nada nisso e há uma total desconsideração, inclusive, das governanças interfederativas de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, que hoje tem 147 municípios, né, onde residem 35 milhões de paulistas, 35 milhões de habitantes. Né? Praticamente, né, uma desconsideração com a população que tem hoje, né, maiores questões a serem resolvidas, principalmente com o disciplinamento do uso do solo, com acesso à moradia, com acesso a saneamento integral. Está, nesses municípios, a principal deficiência de atendimento e saneamento. E é aqui que o projeto de lei simplesmente passa por cima e desconsidera essas governanças interfederativas de regiões metropolitanas. Então, são esses aspectos que eu gostaria de colocar e deixar claro que, assim como o Guilherme que me antecedeu deixou claro, haverá maior insegurança jurídica se esse projeto de lei for para frente. Eu não acredito, infelizmente, não acredito que uma regulamentação desse projeto de lei poderá corrigir seus defeitos. Né? Desculpe, não acredito que isso possa acontecer. Tá? Eu acredito que qualquer regulamentação dele não virá no sentido de eliminar as inseguranças jurídicas que uma lei propiciou. Então, agradeço, então, deputados que estão aqui presentes, agradeço aqui ao Odete também pelo espaço de fala. Obrigado. Mauri, nós que agradecemos. Eu passo a palavra agora à deputada Mônica Seixas, com muito prazer, líder da bancada do PSOL. Deputada Mônica. Oi, oi, Odete. Oi. Deu certo. Está me ouvindo agora? Sim, deputada. Oi, Odete, boa noite. Oi, Marcelia, Marina, vi aqui amigas de longa data, ativistas da pauta da água. Eu disse que não precisava falar, que eu vim hoje para ouvir, etc., que faria uma saudação ao final, mas ser figura pública é um pouco complexo, eu ainda não me acostumo nesse lugar. Mas hoje eu estou aqui mesmo agradecendo muito a Marcelia pela organização do espaço, pela atividade, por partilhar isso com a gente. Hoje eu estou aqui mesmo para ouvir a todos e todas tão especialistas nessa pauta e da necessidade de pós-aprovação a gente ainda incidir sobre o projeto de regionalização de saneamento básico, mas também mais do que isso, da gente discutir água, tratamento de esgoto, discutir saneamento resíduos como um todo. Eu, Marina e outros membros da Comissão de Meio Ambiente, esse ano fundamos uma subcomissão para debater água e abastecimento de água também, porque a gente sabe que a crise se aproxima, então todos e todas muito convidados a continuar esse debate com a gente aqui e lá. Então, vou ser bem breve, porque hoje eu vou ficar por aqui ouvindo vocês e, mais uma vez, agradecer a organização do espaço. Muito obrigada, deputada. Eu queria chamar agora o senhor Lucas Cândido, que é representante da Agência Reguladora do PCJ, Ares. Senhor Lucas? Eu passo, então, a palavra à nossa convidada, Francisca Adalgisa da Silva, que está representando a APU, Associação dos Profissionais Universitários da Sabesp. Boa noite a todos, todas. Boa noite, deputada Marcelia. Boa noite, deputada Maria Helô, Mônica Seixas. Olha que bom. Eu fico muito feliz de ver aqui 3 mulheres, né, na defesa do interesse comum, do interesse coletivo, representando a sociedade. Nós precisamos de mais mulheres na política para humanizar, quiçá, um pouco mais a política nesse país que está longe disso, está muito longe de ser humanitária, de ser justa, né?
haja visto que a gente está assistindo aí na Assembleia com a aprovação desse PL, né, que traz ainda e acentua mais a injustiça, né, e deixa evidente que nós realmente não estamos num Estado democrático que respeita e que ouve, né, porque é um projeto de lei que atropela os prefeitos, atropela a sociedade, passa por cima dos vereadores, simplesmente desconsidera essa figura legislativa, que são os vereadores, as suas câmaras municipais, quem segura, né, o rojão nos seus municípios são os vereadores, quem já foi vereador sabe, eu conheço muitos, né, eles é que socorrem desde levar o ferido para o hospital, a distribuir cesta básica, eles têm a responsabilidade também de gerir, de aprovar leis nas suas câmaras de vereadores, né, de fazer a fiscalização, e a gente sabe também que se houver qualquer problema com esse projeto de lei, serão estes vereadores que serão procurados, né, para darem conta da problemática regional. E são os mesmos vereadores que esses deputados, né, que aprovam esse projeto de lei sem uma oitiva justa, uma oitiva que viesse, de fato, contemplar os interesses da sociedade, né, não ouviram, passaram por cima, né, então, na hora de pedir o voto, eles estão lá, né, e os deputados, com certeza, irão lembrar de procurá-los para ajudar nas campanhas, mas neste momento em que eles deveriam ser valorizados como figuras públicas, né, que representam o seu coletivo, os seus munícipes, eles simplesmente foram desprezados por esses que deveriam honrá-los como pessoas públicas, políticas também, né? Infelizmente, esse recorte que a gente vê na política hoje, se desfazer, né, esse desprezo por uma parte da política nacional, ela vem do governo federal e se assemelha muito aqui em São Paulo, eu diria que um pouco mais de perfume, um pouco mais ajustado, né, um pouco mais arrumado, com um discurso mais ajambrado, mas no fundo, a gente acaba tendo a reprodução do mesmo autoritarismo, da mesma falta de colaboração, da mesma falta de empatia, de solidariedade com a sociedade. E esse projeto, para mim, ele tem essa personificação do governo federal estampado na gestão do governo do estado de São Paulo, claramente estampada, uma reprodução de autoritarismo, né, um pouco mais arrumadinho, mas está estampado aqui no estado de São Paulo. E é lamentável, porque nós participamos ativamente em Brasília contra a aprovação desse projeto, né, e os deputados federais que foram eleitos, que também bateram na porta dos seus vereadores, dos seus prefeitos para serem eleitos, estiveram em Brasília e não defenderam o estado de São Paulo da forma justa, muito pelo contrário. Com exceção dos nossos combatentes companheiros de esquerda, do PT, e outros partidos progressistas, todos os demais deputados votaram unanimemente por esse PL, o 14.026, o projeto de lei 14.026. Ninguém fechou a porta, ninguém discutiu, a gente fez plantão, eu cansei de viajar para Brasília, junto com um grupo de representantes do país inteiro, levando esse debate, falando desse autoritarismo, pedindo para que a sociedade fosse ouvida, que isso seria um atropelo, que estaria passando por cima de artigos constitucionais. É um projeto de lei inconstitucional que já nasce viciado, está lá no Congresso Nacional, já nasceu viciado lá no Senado, quando o Senado manda esse projeto de lei para o Congresso, quando junta e simplesmente ignora a participação dos estados e dos municípios no debate. Então, ele nasce viciado e os deputados os deputados estaduais, federais, que deveriam estar honrando estes prefeitos e esses vereadores, fizeram vistas grossas e aprovaram esse projeto de lei como ele está aí, o 14.026, que simplesmente é um atropelo, é um ato inconstitucional, é um desprezo total pelos municípios e com discursos falaciosos, porque eu escutei o Tarso Gereissá, que é o senador, né, em Brasília, falando assim, não, porque este projeto de lei, o 14.026, na época ainda não estava com esse número, né, não tinha esse número, ele vai levar saneamento para aquelas criancinhas que hoje têm celular, mas que pisam no esgoto, né. Aí eu falo assim, eu pergunto aqui para os nobres, né, deputados e todos aqueles que nos ouvem agora, alguém já viu empresário ou algum fundo de pensão canadense, americano, chinês, europeu, vir aqui dar alguma coisa para alguma criancinha pobre no Brasil? Eu quero que vocês me digam, porque se vocês viram e eu não vi, eu peço desculpas, porque até onde eu sei, o Brasil tem servido para enriquecer ainda mais esses grandes monopólios, esses grandes fundos de pensão americanos, internacionais, canadenses, europeus, não importa. Eles estão circulando
porque precisa de lastro o capital. Chega uma hora que esse capital, que é dinheiro gerando dinheiro, ele precisa de lastro, ele precisa de alguma coisa fixa para se reproduzir. E o que nós estamos fazendo no Brasil? Ao invés de defendermos a nossa nação, partindo do berço, que são os municípios, que estão ali, são os menores que vivem o cotidiano, nós estamos entregando todo o nosso patrimônio, facilitando, como é o caso dessa 14.026, essa lei, a entrega do patrimônio público para os entes privados, para os grandes fundos de pensão virem aqui esfolar, tirar o couro da nossa população. Não é trazer dignidade, nenhum fundo de pensão canadense vai colocar um tubo para levar saneamento para a comunidade periférica nas regiões metropolitanas. Eles não vão levar um tubo para atender uma comunidade ribeirinha, uma comunidade quilombola, ou então aqueles pobres que estão lá nas áreas rurais, que sofrem perseguição e assassinato por esses mesmos consorciados, esses grandes capitalistas que hoje invadem a nossa floresta amazônica e matam. Basta você ver os números. Em um ano, mais de 900 ambientalistas, defensores da terra nesse país foram assassinados. Por quê? Por interesse de quem? Né? Então, assim, acreditar em Papai Noel, eu deixei de acreditar quando tinha 6 anos. E quando eu escutei, né, o Tarso Gereissar com esse discurso, eu falei assim, gente, há muito tempo eu não acredito em Papai Noel, tampouco Saci Pererê. Para mim, são mitos, são lendas e são contos muito interessantes, mas só servem para iludir nosso imaginário. Porque na hora que a gente olha para a realidade, a gente percebe que a gente não está atuando de acordo com as demandas da sociedade. Nós estamos atendendo os interesses de um grupo minoritário que tem o poder e tem caneta, e que os nossos deputados, os deputados de São Paulo, foram lá e se aliaram a esses grupos e aprovaram o 14.026. Aí o Estado de São Paulo, que deveria ter a responsabilidade de corrigir este erro, este equívoco, não, ele vai lá e valida o que já estava errado. Então, se já nasceu errado, o Estado de São Paulo veio e validou, né, e passou por cima dos municípios com a falácia, com um projeto de lei que não ouviu, porque nada aí, gente, olha, eu não vou repetir os que já me antecederam, porque está claro, né? Então, você não tem segurança jurídica, não há garantia, apesar da coerção, porque municípios, presta atenção, vocês vão ser obrigados, se vocês não assinarem, não acordar, não atropelar, prefeito, se você não atropelar a sua Câmara de Vereadores e assinar, você vai primeiro atropelar os seus vereadores e a sua comunidade, aí você vai concordar em fazer parte desse jogo, em fazer parte desses blocos, né? Aí, depois que você fez isso, você está entregando para alguém, você não sabe quem, fazer gestão do seu território. Só que se eles não cumprirem com as metas, prefeito, presta atenção, se eles não cumprirem com as metas estabelecidas lá, quem pode ser acionado por improbidade administrativa é você, prefeito. Não vai ser o ente federal, não vai ser o Estado, tampouco vai ser quem for responsável pela região. Quem é responsável pelo seu município, apesar de quererem tirar de você esse princípio, né, que você é o dono do serviço, você detém, né, o direito e a responsabilidade pelo seu serviço, eles querem tirar, ótimo. Só que se eles não cumprirem, porque tirou de você, aí você vai falar assim, não, então a responsabilidade foi junto, não. Eles vão tirar de você, vai passar para um ente que a gente não sabe quem vai fazer a gestão desse território, desse bloco, seja lá o que for, né, que vai ser desenhado nesse molde. Só que se não cumprir com as metas até 2033, é o prefeito que estiver sentado na cadeira que vai responder por isso. E vai sobrar para aquele que está aí hoje, vai sobrar para aquele que assinou, para aquele que entrou, que pactuou com o que está sendo posto aí. Então, é importante que todos os prefeitos que nos ouvem aqui, e as pessoas que têm algum contato com prefeitos e vereadores, prestem atenção, peguem a nota do Ministério Público, eu acho que a gente pode tornar isso público, porque a nota do Ministério Público, são 33 páginas valiosíssimas, leiam. Tem também, a SEMAI fez um caderninho aqui, gente, ó, está disponível no site, eu vou até mostrar aqui, eu vou fazer propaganda de graça para a SEMAI, tá aqui, ó, maravilhoso, leiam, é um caderninho curto, vale a pena, poucas páginas, que aponta todas as irregularidades e os riscos que os prefeitos estão se sujeitando. À medida em que eles aceitarem, eles concordarem em fazer parte desses blocos regionalizados, dessas unidades, né? Eu nem sei que nome que a gente dá, ureias, urias, sei lá, para mim não faz o menor sentido, nem a nomenclatura, nem o projeto, né? Então, a gente não se prende a isso. Então, vale muito a pena os prefeitos, vereadores, gente, ó, mandar
de baixar no portal da SEMAI e manda, junto com a nota do Ministério Público, para os prefeitos saberem o que está acontecendo, o que vai acontecer e quais são os riscos que ele sofre, que ele está se expondo. Porque quem está expondo ele esse risco também são aqueles que vão lá e legislam sem ouvir, né? Então, eu tenho uma instância que não respeita a outra, eu tenho deputados que não respeitam os vereadores, que vão lá, atropelam todo mundo, né? Então, é responsável e joga a bucha para quem está na ponta, né? Que é lamentável, gente, é muito lamentável a gente ver isso. Nós precisamos hoje, e aqui, deputada Marcialia, né? Aqui nós precisamos de gente assim, deputados e políticos que, de fato, estejam preocupados com a sociedade. Pessoas que têm a capacidade de olhar nos olhos daqueles que estão ligados a ele, que têm responsabilidade, e assumir um compromisso de respeito. Porque o que está acontecendo com esse projeto de lei é desrespeito. Então, pegaram os prefeitos, estão subordinando prefeitos, estão tirando a autoridade dos vereadores, estão sentando na cabeça, não vou falar sentar para não usar outra expressão, na cabeça dos munícipes, da sociedade, para atender quais interesses. Por que é que lá em Brasília, esses deputados federais não foram lá e falaram, gente, um ano não dá, eu preciso ouvir os meus prefeitos, eu preciso ouvir os meus vereadores. O que vocês estão fazendo não dá, a gente não vai atender. A mesma coisa a questão da taxa de lixo. Não fizeram, não. Eles assinaram, pactuaram, celebraram, deram um monte de entrevista, já vi o Geninho Giuliani, que fez, né, entrevista, falando maravilhas do projeto de lei, salvamos o país. Olha aí o que salvou, gente. Colocar o prefeito, você, prefeito, pode ser preso. Porque eles simplesmente não estão preocupados com você. Então, prefeito, quando chegar um deputado na sua porta e pedindo voto, dá uma olhadinha na legenda dele lá, vê lá, pega e compara com aqueles que aprovaram o projeto de lei, dá uma olhadinha, vai lá e olha, fala assim, olha, você é do partido X, você aprovou? Você simplesmente desrespeitou, passou por cima de mim, então eu não vou mais apoiar você no meu município, faça isso, prefeito, que eles vão aprender a respeitar. Enquanto eles estão subindo na sua cabeça, enquanto esses deputados sentam na cabeça dos prefeitos, né, eles vão continuar fazendo, se vocês não um dia não se rebelarem e falarem, não, peraí, você veio aqui perguntar para mim? Você me ouviu, cara? Você veio aqui? Você entendeu? Você só veio aqui para pedir voto? Né? Para pedir voto é bom. Então, fecha as portas. Prefeitos e vereadores e todos aqueles que nos ouvem nesse momento, vão atrás daqueles que respeitam o cidadão, vão atrás daqueles que respeitam a lei, porque as instituições foram criadas, não foram para se subordinar, simplesmente, foram para servir a sociedade. E hoje, o que eles estão fazendo com a instituição pública? Estão subordinando aos interesses de uma minoria capitalista que não quer saber de você, prefeito pequenininho, você é prefeito pobre, prefeitura pequena, não é rentável? Saiba que você não é interessante e que nenhum município seu tem interesse no capital. A única pessoa que vai cuidar do seu município é o prefeito, são seus vereadores. E se vocês não fizerem, ninguém vai fazer por você. Então, aprenda, isso aqui serve, esse projeto de lei, deputada, serve para as pessoas e para os prefeitos e para os vereadores entenderem e pensarem na política, mas não sobre a política como está posta hoje pelo governo federal, uma política de jogo injusta e autoritária. A política de instituições estão aqui para servir a sociedade e a população, e não o contrário. Nós pagamos impostos, elegemos representantes para nos representar, não para representar os seus próprios interesses e enriquecer ilicitamente, matar a população, como nós já estamos vendo hoje, com políticas genocidas, porque são políticas genocidas, sim, que matam a população, né? E é uma política genocida, sim, que tem perfil social, racial, tem um segmento ali, está recortado, quem deve morrer, quem vai morrer primeiro, né? Quem é interessante e quem não é para a sociedade. Então, prefeito, se você é um município pequeno, você não é interessante, você tem que defender a sua cidade. Presta atenção naquilo que nesse projeto de lei. Leia a nota do Ministério Público e leia esta nota que, essa cartilha, regionalização do serviço de saneamento básico da SEMAI. Fiquem atentos e se mobilizem. Se houver uma ação judicial contra, e eu espero que haja, né, porque nós temos pessoas responsáveis ainda na política nesse país, e que essas pessoas que são responsáveis e que olham para os seus munícipes e que olham para os seus cidadãos com responsabilidade, vão sim judicializar esse projeto de lei, porque ele é uma aberração na sua estrutura, em todo no seu jogo, em todo o seu bojo, né? Já está até postado aqui, ó, a cartilhinha. Se ele é uma aberração, se somem. Viu?
porque 2022 está aí. Aí vão lá bater na sua porta de novo. Fica com essa cartilhinha na mão na hora que chegar o deputado e fala assim, vota em mim, esfrega na cara dele assim, ó. Olha o que você fez com o meu município. Olha isso aqui, tá certo? Guarda para vocês. Põe aqui, ó, põe na estante, para vocês não esquecerem. E distribui para os vereadores, para eles não esquecerem o que é essa política hoje do governo do Estado de São Paulo e a política hoje no governo federal. Então, desculpa, eu não agreguei, não falei do projeto em si, porque os nossos companheiros já haviam falado e isso ia ser redundante na fala, mas eu acho que a ação política é tão importante quanto a ação técnica, e a gente tem que aprender a olhar para isso, né, e não só atender aos interesses de políticos que não estão, de fato, preocupados com a sociedade brasileira. Então, todos os vereadores, independente da questão político-partidária, pergunte quem votou contra e vote nesses, e apoie esses que votaram contra, porque esses te respeitam. Os demais, esquece. É tudo carta marcada. Vão continuar usando os prefeitos e os vereadores do jeito que eles acham que é conveniente, porque acreditam que vocês vão estar sempre aí para servir eles. E não deve ser assim. A gente tem que trabalhar pela sociedade como um todo. Então, eu agradeço muito pela oportunidade de fala. Nem sei se eu me excedi aqui no tempo, né? Mas eu sou muito grata pela oportunidade de falar e manifestar a minha opinião a respeito desse projeto de lei e toda essa forma como ele foi aprovado, antidemocrática, sem diálogo, sem participação, sem discussão, sem respeito. Para mim, essa palavra é mais forte, sem respeito aos vereadores, aos prefeitos e aos cidadãos do Estado de São Paulo. É isso. Obrigada, gente. Francisca, representante da APU, Associação dos Profissionais Universitários da Sabesp, nós é que agradecemos. E agora nós passamos ao convidado Vicente Andreu, ex-presidente da ANA, Agência Nacional de Águas. Vicente, a palavra é sua. Boa noite a todos, a todas. Cumprimentar a deputada Marcia, prazer reencontrá-la. Marina Elu nos deixou momentaneamente por conta de sua aula, e a deputada Mônica Seixas também aqui presente. A qualidade das intervenções anteriores pontuaram as principais questões, né, a partir até da fala das deputadas Marcia e Marina Elu. Eu queria destacar nesse ponto apenas duas questões, né? A primeira é a ausência de apresentação dos estudos. Eu acho que isso ficou subentendido nas falas, mas talvez isso não tenha sido explicitado de maneira como merece, né? Pelo desrespeito para toda a sociedade. Quer dizer, eu apresento um projeto de lei dizendo que foi baseado em estudos, e ninguém conhece esses estudos, ninguém nunca viu, e com certeza esses estudos não existem, né? A segunda questão também só no nível de precisar, aí a fala do Edson, do Ondas, que não só é um desrespeito à macrometrópole, a política das regiões metropolitanas, como me parece tem uma irregularidade, inconstitucionalidade, ilegalidade, aonde as regiões metropolitanas sequer são inseridas de maneira integral dentro das regionalizações que foram propostas. Então, só pegar aqui a região de Campinas, você tem a regional com a região metropolitana inserida em duas regionalizações, o que me parece absolutamente impróprio, né, do ponto de vista legal, porque ainda poderia ser considerada a integridade da região metropolitana dentro dessas regionais rurais, né, unidades regionais de água e esgoto que foram propostas. Eu queria muito rapidamente, principalmente para vários de vocês já ouviram isso, mas a deputada Mônica Seixas, eu era presidente da Agência Nacional de Águas quando começou a discussão no governo Temer sobre uma nova proposta para o setor de saneamento, que tinha duas vertentes. Uma vertente é a parte de regulação, com a qual pessoalmente contribuí. Ela continua polêmica, não deixa de ser polêmica pelo fato de eu ter contribuído, mas ali se buscou o aperfeiçoamento do processo regulatório, principalmente fazendo com que se jogasse um pouco mais de luz na relação entre
o regulador, agências reguladoras que existem, e o regulado, empresa de saneamento, uma vez que a gente estava assistindo uma captura muito rápida das agências reguladoras por parte do prestador do serviço, por várias razões. Então, a parte de regulação que a 14026 apresenta, ela tem uma racionalidade. Pode se ou não concordar com ela, mas ela tem uma racionalidade. Bom, a outra parte da 14026, ela se voltou, aí depois o meu mandato acabou, mas ela estava voltada fundamentalmente a garantir as condições de privatização. Era isso. Tanto é que criou lá condições de que acesso a recursos da Caixa Econômica, recursos federais e tudo mais, que era para forçar o processo de privatização. Bom, e aí o senador Tasso Gereissati, que era o autor da proposta, das MPs que tinham sido apresentadas, que depois virou a 14026, foi tomado de um sentimento, vamos dizer assim, com relação aos pequenos municípios, e levantou um questionamento, peraí, nós vamos privatizar, mas só o filé tem interesse, só os empresários só terão interesse com o filé. E para privatizar, nós temos que juntar o filé com o osso. Era essa a terminologia, vários de vocês acompanharam isso, saiu na imprensa, várias apresentações, onde dizia filé, município rico, com osso, município pobre, município deficitário, que vai na linha do que a Francisca mencionou, um desrespeito absoluto, né, aos municípios brasileiros. Bom, e aí, até nunca foi publicizado, mas eu imagino quem tenha apresentado essa proposta ao senador, alguém juntou, bom, então vamos juntar o filé com o osso e vamos criar as unidades regionais de saneamento. Bom, mas aí se depararam de que como é que você faria essa junção do filé com o osso? Em várias regiões brasileiras e tudo mais, e particularmente também envolvendo a região de São Paulo e do Rio de Janeiro em particular. E aí se criou esse absurdo, que são as unidades regionais de saneamento, sem necessidade alguma de que elas tenham um mínimo de racionalidade técnica. Não existe racionalidade técnica alguma na formação das unidades regionais de saneamento, particularmente no estado de São Paulo. E aí, também ninguém questiona, né? Segue adiante, aprova-se no Congresso, Francisca também deu esse testemunho, e aqui em São Paulo se seguiu nesse absurdo. Isso é um caminho, assim, é uma sucessão de absurdos, fazendo-se um PL que, em essência, esse PL tem um objetivo: preservar a Sabesp de qualquer interferência que venha a ter. Eu nem acho que ele seja um projeto que se destina à privatização da Sabesp. Eu acho que a preocupação, já disse isso, do governo do Estado é não permitir nenhuma interferência que possa causar perturbação no processo que eles pretendem conduzir em relação à privatização da Sabesp. Como isso não ficou claro, tiveram que desmentir. O secretário de infraestrutura do CIMA teve que dizer que não vai privatizar, as ações da Sabesp caíram imediatamente no outro dia. Todo mundo sabe que isso é uma loucura. E fizeram um projeto que segue nesse absurdo, aonde se poupou a Sabesp, se criou uma unidade juntando áreas que não tem. Já foi dado aqui, a maioria tem vários exemplos. Eu gosto de dar o exemplo da região onde eu vivo. Se juntou Hortolândia, que é uma cidade prestada pela Sabesp aqui do lado de Campinas, com Guarujá. Quer dizer, como é que você vai planejar, qual é a racionalidade de você prestar o serviço em Guarujá com o município de Hortolândia? Qual é o nível de contato, de relacionamento, de manancial, de infraestrutura, de estação de tratamento de esgoto, de rede de esgoto de água? Nenhuma. Então, o governo do Estado fez um projeto para impedir qualquer perturbação no seu projeto, que ele também não divulga claramente qual é, mas visivelmente é o projeto de privatização da Sabesp, de que haja qualquer interferência em relação à Sabesp, e fez um absurdo, que é esse absurdo que está sendo aprovado. E assim como foi aprovado de maneira acrítica pelos deputados no Congresso Federal, a 14026, que contém essa cláusula, o PL 251 aqui no estado de São Paulo,
tem essa mesma natureza. Eu sinto muito, mas eu já manifestei aqui em outras reuniões, outras audiências, de que não vejo condições de melhoria num projeto como esse. Nem nas condições de apresentação de emendas, que foram, ao que me parece, ignoradas, e nem no projeto de regulamentação. Eu acho que tem que deixar na mão do governo do Estado a responsabilidade por esse absurdo. Nós estamos constituindo novamente entulhos de natureza autoritária na legislação brasileira e de São Paulo, e nós temos que apostar de que essas estruturas não só não serão viabilizadas, elas serão questionadas, inclusive serão questionáveis não só juridicamente, mas porque a prática vai demonstrar que elas não vão produzir nenhum tipo de benefício para a prestação do serviço de saneamento no Estado de São Paulo, e aguardar, né, apostar em governos mais democráticos, apostar numa relação diferenciada nas assembleias legislativas, para remover esse entulho e fazer disso o que ele é, né? Um absurdo completo, irracional, né? Que só ganha materialidade por conta da subserviência, né, absurda que a gente verifica por parte da maioria do Legislativo. Então, parabéns àqueles deputados que resistem, deputadas que resistem, parabéns Marcia, Marina Elu, Mônica Seixas, vocês estão do lado certo da história. A gente perde, mas perder faz parte, né? O problema, a grande dívida que a gente tem é de não lutar. Vocês estão lutando e estão do lado certo da história. Esse PL absurdo assim, a continuidade em direção a um precipício de um modelo que foi construído assim, sem qualquer racionalidade técnica que justificasse melhorias para o setor de saneamento no Brasil. Muito obrigado, era esse meu rápido testemunho. Obrigada, Vicente. Agradecemos a sua participação. Eu devolvo a palavra à deputada Marcia. Deputada Márcia? Oi, Odete. Oi. Eu quero perguntar às pessoas que se encontram aqui conosco se alguém gostaria de se manifestar, além das pessoas que já falaram, para que depois a gente possa fazer os encaminhamentos. Eu vou fazer algumas propostas aqui para que a gente possa encaminhar coletivamente. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? José Roberto, por favor, com a palavra. Pode ser 3 minutos, Zé Roberto? Ok. Boa noite a todos e a todas aí. Será sancionado pelo governador, já passou, né, pelo processo legislativo, e ele viola frontalmente a Constituição do Estado. E isso é importante, porque o TJ será a sede para discutir a constitucionalidade desse projeto, numa ADI, no caso, né? E o capítulo da regionalização, que está na nossa Constituição Paulista, do meu ponto de vista, esse projeto aí, ele violou vários dispositivos. E o princípio do que é uma regionalização, né? Que parte dos municípios limítrofes e tudo mais. Então, eu vejo uma grande possibilidade aí de se obter a suspensão dessa norma, inclusive. Perfeito. Alguém mais gostaria de se manifestar? Bom, como nós não temos mais ninguém que se coloca para manifestar sobre esse projeto de lei, eu penso que ele deva ser submetido ao judiciário. Eu não tenho dúvidas nenhuma das irregularidades, das ilegalidades, das inconstitucionalidades que ele apresenta, né? O Ministério Público manifestou-se contrário a esse projeto de lei, todas as entidades que participaram do debate, os prefeitos foram também desrespeitados em sua legitimidade aí de poder cuidar do seu saneamento e da sua água.
Então, como disse a Francisca, como disse o Amaury, como todos os que me antecederam disseram, a gente não tem dúvida nenhuma das irregularidades. Então, eu gostaria, nós estamos com 2 advogados que eu pedi para que estivessem aqui conosco, o doutor José Roberto e também a doutora Isabelle, que é a minha advogada, e eu gostaria de propor, então, que a gente pudesse fazer aí uma representação ao Ministério Público e, no caso da gente identificar inconstitucionalidade, aí os juristas é que vão, que a gente possa encontrar uma das entidades que se propõe a entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade. Eu penso que o caminho deva ser esse, e gostaria que a gente pudesse manter esse grupo, né? Nós já temos um grupo no WhatsApp, que a gente pudesse manter esse grupo unificado para que a gente possa conversar sobre os encaminhamentos e eventuais sugestões. E se mais alguém tiver alguma sugestão que queira apresentar nessa oportunidade para a gente poder encaminhar, a palavra está devolvida aí a cada um de vocês que está nessa audiência pública. Alberto, quer falar alguma coisa? Não. Tem consenso com a minha proposta? Todo mundo concorda? Parece que sim, deputada. Então, fechou. Agora, os nossos advogados, os nossos juristas é que vão começar o trabalho. Eu proponho que, assim que esse documento esteja pronto, nós possamos novamente voltar a conversar, e não precisa ser numa audiência pública, pode ser numa reunião de trabalho, né, para que a gente possa aí aferir, poderia ser disponibilizado no nosso grupo de WhatsApp. Eu não sei se o Zé Roberto está no grupo. Você está no grupo, Zé Roberto? Tá. Então, a gente disponibiliza, todo mundo lê, e a gente faz uma reunião de trabalho para ver se tem alguma coisa a mais para ser acrescentada na peça que vai ser elaborada pelo doutor José Roberto e pela doutora Isabelle. Pode ser assim? Ok. Eu gostaria também de que, além da deputada Mônica, da deputada Marina, que outros deputados que participaram, que apresentaram propostas e que queiram, eventualmente, assinar conosco, como o deputado Mauricio, o deputado Paulo Cirilo, que também seja disponibilizada essa possibilidade, caso eles já não tenham tomado essa iniciativa de entrar com alguma medida judicial. Ok, José Roberto, Odete, Ricardo, Alberto, vocês encaminham isso para que outros deputados que eventualmente queiram participar do nosso documento também possam assiná-lo, ok? Todo mundo de acordo? Deputada. Então, Odete, devolvo a palavra para você. Queria agradecer a todos que participaram da nossa audiência pública. É um tema bastante difícil, né? É um tema que a população que vai ser afetada não teve acesso, não sabe o que vai se passar. Então, eu acho que o parlamento, os especialistas, as entidades vão fazer essa ponte entre o executivo e que não fez a discussão, que está com esse projeto, deverá virar lei, né? Se for sancionado, como está pelo governador, um projeto sem pé nem cabeça, e que vai afetar diretamente na qualidade, na falta dos serviços da população, que mais vai sofrer. Então, eu agradeço aqui a todos e todas que participaram, que contribuíram, e a gente vai continuar nessa luta. Essa foi só uma trincheira, só uma etapa, e a gente continua. O mandato das deputadas e dos deputados vão estar junto com a população. Muito obrigada a todos e todas. Muito obrigada, uma boa noite a todos. Muito obrigada e boa noite a todos e todas. Obrigada, deputado Ricardo, Vicente, Odete. Igualmente. Boa noite a todos e a todos. Boa noite. Tchau, Roberto. Tchau.